Bom, agora está na hora das notícias do esporte. O André Cristino já está de volta por aqui. Vamos fazer um balanço aí dos jogos do Mineiro no fim de semana, né, André? O que aconteceu? Então, vamos começar com o Cruzeiro, então, né? O Cruzeiro que entrou no G4 do Campeonato Mineiro, recebeu a equipe do Atlético ontem no Mineirão, venceu por 1-0, gol de pênalti marcado pelo Marcelo Moreno. Com esse resultado, o Cruzeiro chegou à 4ª colocação e aí fica nesse primeiro objetivo, né? O objetivo do Cruzeiro neste ano é classificar para a semifinal do Campeonato Estadual. No ano passado ele terminou a primeira fase na 5ª colocação, teve que disputar o troféu da Inconfidência. Nesse ano quer ter um histórico diferente. Quem aproveitou muito bem o final de semana foi o Atlético, que disparou na liderança. São 4 jogos com 4 vitórias. Dessa vez venceu por 3-1 a equipe do Patrocinense. O Igor Rabelo abriu o placar de cabeça. O Vargas fez o segundo. O Marrone roubou a bola do Alisson ali e o Vargas bateu cruzado para fazer 2-0. Aí o Alisson, que errou aí atrás, foi lá e descontou para o Patrocinense. 2-1 para o Atlético. E aí depois o Marrone, um lance muito parecido com o do Vargas, também chegando pela esquerda, bateu cruzado para fazer 3-1 para o Galo, 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, e isso ainda jogando com aqueles jogadores considerados reservas. Os titulares começaram a treinar na segunda-feira passada e ainda não incorporaram esse elenco para a temporada 2021. O Atlético abriu uma vantagem porque o América perdeu em casa, recebeu a Caldense, perdeu por 1-0, gol marcado pelo Amarildo. A Caldense, que tem sido o terror da capital, venceu o Cruzeiro, venceu o América agora, ainda vai jogar contra o Atlético, mas tem vencido os times da capital, apesar de não ter conseguido vencer em casa ainda a Caldense, mas é hoje quem está na 3ª colocação do Campeonato Mineiro. E nessa semana, o América e a Caldense vão estrear na Copa do Brasil. Na quinta-feira, a Caldense joga contra o Vasco, lá em Poços de Caldas, e o América vai jogar fora de casa contra o 13 da Paraíba. Vamos ver os gols dos outros jogos do interior. O Boa venceu o Coimbra por 2-1. O Jefferson abriu o placar, o Augusto empatou para o Coimbra e o Jefferson fez o segundo gol. Com essa derrota do Coimbra, o Diogo Giacomini foi demitido do cargo de treinador do Coimbra, que estava lá há mais de 3 anos. No outro jogo, o Tombense bateu ao RT por 1-0, gol marcado pelo Kaique. E a 4ª rodada termina hoje às 4 horas da tarde. Uberlândia e Pouso Alegre se enfrentam no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Falando em futebol e coronavírus, o Gabigol esse fim de semana foi sair para um restaurante com os amigos, segundo ele. Que movimentação, hein? Pois é, deu um mau exemplo, né, do que os ídolos servem de espelho para as pessoas. E o Gabigol foi preso em São Paulo. Ele estava em um bingo clandestino, né, um cassino clandestino, melhor dizendo. Foi preso com várias pessoas que estavam lá. Segundo ele estava lá apenas para jantar com alguns amigos e quando identificou que o local estava cheio, ia sair. E a polícia chegou nesse momento, pediu para eles irem para o chão. Segundo o policial, ele estava numa mesa cheia de mulheres e assim que a polícia chegou, ele foi para baixo da mesa se esconder. Fato que independentemente do que tenha acontecido, o Gabigol, pela figura que é, não deveria estar em um local de aglomeração, não deveria estar em um cassino que é proibido no Brasil, não deveria estar em um local fechado, como é, descumprindo uma lei do Estado de São Paulo que proíbe aglomerações e eventos em local público. Ou seja, prestou um desserviço o Gabigol nesse momento, porque tantas crianças que seguem ele, tantas pessoas que apoiam, nele, se inspiram. E aí vem um exemplo desse, ele disse que errou, mas fazer errado e depois pedir desculpa é melhor se você já não fizer errado, porque já é adulto, já sabe que não se deve fazer, que a pandemia está aí, que tem que tomar os cuidados. Então é um gol contra que o Gabigol fez no final de semana. Que feio, Gabigol. Vamos pensar mais nas nossas atitudes, né, gente? André, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Gente, o mundo tenta se recuperar da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Mas quem pode sair prejudicado mais uma vez é o meio ambiente, segundo um alerta feito pela ONU. A recuperação econômica pós-Covid não é verde. Menos de 20% dos recursos aprovados em 2020 para a recuperação favorecem o meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, segundo a ONU, que destacou, porém, a ação de alguns países. A diretora executiva do Programa da ONU para o Meio Ambiente afirmou que os gastos verdes globais estão aquém da gravidade das 3 crises planetárias, que são as mudanças climáticas, o desaparecimento da natureza e a poluição. A ONU fez um relatório em colaboração com a Universidade de Oxford.
De acordo com o novo Observatório Global de Reativação, também apoiado pelo FMI, em 2020, apenas 18% dos montantes dos planos de relançamento pós-Covid foram verdes. Este valor pode estar subestimado, uma vez que os investigadores excluíram os fundos da Comissão Europeia para evitar a contabilização também a nível nacional. Se esses valores forem adicionados, o total representaria 23,4%. Os números compilados por especialistas da Universidade de Oxford levam em consideração os programas das 50 maiores economias do planeta. A maior parte do dinheiro destinado a uma reativação verde se concentra em um punhado de países desenvolvidos. São principalmente Coreia do Sul, Espanha e Alemanha, de acordo com o relatório, que também cita Dinamarca, Finlândia, França, Noruega e Polônia, entre outros países. Gente, toda segunda-feira teremos aqui no Horizonte Notícia a participação de um representante do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da PUC Minas, para esclarecer dúvidas diversas relacionadas ao setor contábil. E já que estamos em período de declaração de imposto de renda, um questionamento frequente entre as pessoas é sobre as informações relacionadas às aplicações variáveis. E quem vai nos esclarecer algumas questões relacionadas a este tema é o professor do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, coordenador do NAF, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da PUC, Unidade São Gabriel, Idegardo Martins Lima. Professor, bom dia, bem-vindo ao HN. Bom dia. Professor, explica melhor para a gente, então, essa é uma dúvida comum nesse período de declarações, né? Todas as pessoas que fazem aplicação na Bolsa de Valores devem pagar imposto de renda sobre a renda variável? Bom, essa pergunta sua é muito interessante. Só vai pagar imposto de renda aquela pessoa que tiver lucro nas operações. Portanto, todo mundo que faz aplicação em Bolsa de Valores está obrigado a fazer e entregar a declaração dentro do prazo. Mas só vai pagar imposto de renda quem tiver lucro. E o imposto de renda será pago sobre o lucro da aplicação financeira. Como calcular, professor, o imposto de renda sobre a renda variável? Bom, se você tiver lucro, você vai, em cima do lucro que você tiver na aplicação financeira, você vai aplicar a tabela progressiva mensal. Como é feito através de uma corretora, normalmente essa corretora vai fazer o cálculo do imposto e vai reter esse imposto do contribuinte. No final do período, ele vai receber o comprovante de rendimento, que a Bolsa vai enviar para ele, com base nesse documento ele declara. Se tiver imposto de renda retido na fonte, na hora que estiver declarando, ele vai declarar o imposto de renda que foi retido, automaticamente vai ser compensado. Agora, no caso da Bolsa de Valores, quem vende até R$20 mil por mês não paga imposto, né, professor? Isso, é isso mesmo. Existe uma isenção para incentivar o contribuinte, a pessoa física ou pessoa jurídica, a investir em renda variável. É um incentivo que é patrocinado pelo governo. Agora, quando a gente fala em renda variável, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Quais são os investimentos que se encaixam em renda variável, professor? Os principais investimentos de renda variável são ações, fundos de ações, ouro como investimento e derivativos, tais como aplicação de ouro, mercado futuro, mercado a termo e commodities. Esses são os principais investimentos em renda variável. Professor, o que pode acontecer caso a pessoa que esteja nos assistindo deixe de declarar os lucros aí em renda variável e ela esteja dentro desse grupo que precisa fazer a declaração? Quais as medidas podem ser impostas a ela? Bom, hoje a Receita Federal é um Big Brother. As informações que ele fez aplicação na Bolsa vão ser informadas para a Receita, vai aparecer uma pendência. Se por acaso ele conseguir identificar essa pendência consultando o ECAC, que o contribuinte tem condição de verificar se tem alguma pendência, ele entra no ECAC e faz os ajustes necessários. Caso contrário, no final, quando ocorrer o processamento dessa declaração, ele vai ser autuado pela Receita Federal. Aí ele vai ter que pagar esse tributo com multa e juros, uma vez que ele deixou de declarar no prazo devido. Professor, muito obrigada por participar na estreia do nosso quadro e com certeza o senhor vai participar outras vezes conosco, então até muito em breve. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Nós do NAF e da PUC estamos sempre à disposição para resolver as dúvidas dos nossos contribuintes. Bom dia.
Um ótimo dia, professor. Olha só, o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.